said rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll. Olá, minha gente linda! Mais uma vez, em uma sexta-feira especial, a Adriana Acontece, trazendo mais um novo tema. A Adriana Acontece, através da Adriana Lucia, tem o prazer e a honra em falar sobre violência doméstica e as mulheres com seu direito. E me diga uma coisa a você que está nos ouvindo. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Mas para isso temos pessoas qualificadas para responder, baseada não só nas leis, mas também nas experiências de vida de tantas e tantas outras mulheres. Nós hoje temos o prazer e o orgulho e a reverência de receber a doutora Valdilene Martins, advogada e criminalista, não é isso? Vou deixar você se apresentar com muito mais proeza. Doutora Valdilene, esteja à vontade. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E Adriana, muito obrigada pelo convite e obrigada pelo espaço. Bem, eu sou advogada de família e criminalista e eu atuo, né, na assistência jurídica de mulheres em situação de violência de gênero, aquela violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher. E nós temos, eu também sou idealizadora do Instituto Ressurgir Sergipe, que tem uma equipe multidisciplinar com foco jurídico, psicológico e social, que está ali para acolher aquela mulher, ou quem quiser informação, e fazer das informações, fazer as orientações técnicas e os devidos encaminhamentos a depender do caso. Certo. Então essa sou eu. Essa é você, essa mulher empoderada, essa mulher muito ativa, essa mulher assim, que a gente não se impressiona só com o tamanho. Quando eu a conheci pela primeira vez, eu digo, nossa senhora, que mulher grande. Mas ela é grande muito mais, não é só fisicamente, é de atitude. Eu tenho assim, eu me emociono, porque quando eu falo de mulheres assim aguerridas, eu me emociono porque é um conjunto, né? É a força de uma se juntando com a da outra. E no espaço de discussão dentro da ordem, a OAB, encontrei a doutora Valdilene participando da discussão de pessoas com deficiência. E vi assim, sabe, maravilhosamente a entonação dela na hora de falar sobre a mulher com deficiência, onde todo mundo estava ali falando sobre outras mulheres e eu estava ali única naquele espaço, tentando levantar nossa bandeira, tentando dizer, estamos aqui. É óbvio, é natural e é compreensível que se o tema está voltado especificamente para um segmento, mulher negra, mulher desempregada, mãe solo, obviamente que a gente vai puxar a discussão para isso. Mas não se deve, jamais devemos admitir, esquecer de que outras mulheres também fazem parte de realidades interligadas. E a Val, ouvindo as minhas colocações, desculpa a colocação da Val, é porque carinhosamente só a chamo de Val, né? E ela prontamente se ligou. Ela disse, é mulher com deficiência, é mulher da ativa, é mulher negra, porque infelizmente muitas pessoas querem, mas não vão me convencer de que eu não sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher consciente, eu tenho consciência da minha ancestralidade. E todos nós viemos de pai velho. Pai velho morreu com 103 anos, meu bisavô. Tem a filha dele, que é minha avó, tenho por parte da mãe. E uns não têm essa conscientização, eu tenho. Então, é uma questão, eu tenho que decidir. Você é mulher, você é pessoa com deficiência, você é negra. Eu sou tudo. E ela entendeu assim o meu pedido de socorro naquela discussão e levantou a bandeira. E não ficou batendo só na questão racial, ela pega a questão racial e mulher com deficiência. Então vamos ouvir a Adriana e por isso que eu me emociono. Mas eu quero falar, doutora Valdilene, explica aí para o público, que para mim foi uma surpresa, né? Admite e reconhece a minha ignorância, violência doméstica e violência familiar. Eu não entendi muito e foi bom encontrar esse título, porque eu disse, fiz minhas conjecturas, mas vou deixar a senhora responder. Qual a diferença? Tem alguma diferença? Tem uma interligação?
Olha, Adriana, a primeira coisa que eu quero lhe falar é que, e para quem está assistindo a gente, que não existe palavra mais plural do que mulher. Mulher é a palavra mais plural que tem no mundo. Quando a gente fala em mulher, a gente está falando em várias mulheres. A gente está falando da mulher branca, da mulher não branca. A gente está falando da mulher hétero, né, LGBT. A gente está falando da mulher cis, da mulher trans. Mulher cigana. Da mulher cigana, das águas, né, As florestas, as quilombolas, são das mangabeiras. conhecidas. A gente está falando de todas as mulheres, mães solos ou não, sem ser mãe, né? Porque as pessoas têm essa mania de acreditar que a mulher está... e a maternidade são a mesma coisa e não são, né? A maternidade é uma consequência da mulher que deseja ser mãe. E isso não é um desejo de todas as mulheres. Que fique bem claro. É um direito, né? Um direito de escolha. E aí, é uma palavra muito plural, a mulher com deficiência, a mulher sem deficiência, a mulher idosa, a mulher jovem, a criança, adolescente. Então, é uma pluralidade sem fim. A gente não pode se referir à mulher como se fosse uma única coisa. Primeiro ponto é esse. Certo. E quando a gente fala de violência doméstica familiar, quando a gente trata desse assunto, as pessoas pensam logo assim, que é só a violência que o marido pode praticar contra a mulher, ou a esposa, né? Uhum. No caso de um casal homossexual, de mulheres lésbicas. Mas não, gente, a violência, ela é doméstica e familiar. Doméstica é que ela acontece naquele âmbito da família, né? Pode ser dentro do lar e pode ser no âmbito familiar do parentesco. Não é necessariamente, não é obrigatório eu morar no mesmo ambiente que o meu agressor mora. Eu posso ter um irmão que seja meu agressor. Não né? deve ser só o marido, né? E não morar no mesmo lugar. Eu posso ter um pai, um tio. Então, assim, que fique claro que as vítimas de violência doméstica familiar só podem ser pessoas do gênero feminino, quer seja cis, quer seja trans, né? Que eu acho que isso a gente pode falar um pouco, mas acredito que as pessoas já entendem. Né? E agora, o agressor, a agressora pode ser pessoa de qualquer gênero, tanto pode ser gênero feminino como gênero masculino. Então, essa violência que ela acontece no âmbito da família, né, tanto pode ser no lar como no âmbito da família mais extensamente, ela é uma violência que não poderia jamais ser tolerada pela sociedade como ela é. Ela jamais deveria ser naturalizada como ela sempre foi. Porque como pode o lugar onde todas as pessoas deveriam se sentir mais seguras? Olha, a gente passa o dia todo na rua, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá. Quando a gente chega em casa, oh meu Deus, que coisa boa, quando eu me deito na minha cama, é o paraíso. Todas as pessoas deveriam ter o direito de sentir isso. É o lugar onde você tem que se sentir que está segura. Eu estou segura no meu lar, né? No seio da minha família. E não, o porto seguro de todas as pessoas devia ser isso. Mas infelizmente não é para a maioria das mulheres. 70% das mulheres que morrem em decorrência das relações familiares e afetivas. Que famílias são essas? E que afeto é esse que mata? Como assim? Né? E a gente fala muito na violência doméstica familiar e as pessoas dizem, porque vocês falam muito nos direitos das mulheres. Os direitos das mulheres a gente fala porque é o direito mais volátil que tem, no sentido de não ser cumprido. De não ser cumprido. E outra coisa que vem sendo construída ainda, né? Do século passado para cá, porque antes não tinha. Eu estava conversando com a colega hoje, não, se uma mulher quisesse viajar, ela tinha que ter por escrito a autorização do marido. Né? Para trabalhar, ela tinha que ter por escrito a autorização do marido. Ou do pai. Ou do pai, sim, bem lembrado, ou do pai. E eu alcancei ainda, a época eu pequeno, eu ouvi as pessoas dizendo, não, mulher não precisa ter CPF não, basta CPF do marido. Nossa. Então assim, isso, gente, isso era ontem, um dia desse. Em termos de história, 100 anos não é nada, 50 anos não é nada. Então, assim, há 50 anos atrás, a gente não estaria debatendo isso aqui. Nós não estaríamos discutindo essa pauta aqui. Seria contravenção. Porque essa pauta não era discutível. Era assim, casou é para viver, é seu marido. Você tem que fazer o que ele quiser e acabou. Então, são coisas que estão mudando e aí tem esse desvelar, né? Que aí as pessoas dizem, na minha época isso não acontecia. Como não acontecia? Você não sabia. Né? Ninguém sabia. A gente não ficava sabendo, porque isso não era tido como crime. Um marido forçar a mulher a fazer sexo... Normalidade. Era natural, é o direito dele. Inclusive a lei respaldava isso, tinha o débito conjugal, chamado débito conjugal. Gente, é incrível. Né? Se vocês forem ver, diga, o débito como se fosse uma obrigação que você tem. Agora, a obrigação não era mão dupla, né? Então, assim, era para ser, mas não era. O adultério era crime até pouco tempo, mas o adultério de quem era crime? O adultério de quem era crime? Não é de quem.
Então, assim, o adultério masculino sempre foi muito tolerado, como é até hoje. A omissão, a irresponsabilidade paterna, até hoje é tolerada. Eu sempre digo que, assim, para a mulher, a culpa, para o homem, a desculpa, para as mesmas ações. Então, a gente precisa repensar. E essa violência doméstica familiar, ela acontece, não é só com tapa, com grito, com xingamento, com violência psicológica no geral. Ela também acontece quando você julga uma mulher, quando você não apoia, quando você discrimina, quando você acredita que ela poderia ter feito coisas que ela não teria condições de fazer, quando você não entende e não sabe a história dela e julga mesmo assim. Que a mulher em situação de violência ela é julgada de qualquer jeito. Se ela denunciar, julgam que diz que ela destruiu o casamento, que destruiu o seu marido, ele é o pai do seu filho. Você vai denunciar o pai dos seus filhos. A mulher sabe edifica a sua casa, porque o povo sabe deturpar muito bem essa frase, né? Sagrada. Sabe deturpar muito bem ao bem entender. E se a mulher não denunciar, ela mesmo não presta, ela gosta, ela fica porque quer. Então, ela assim, quer ser de um e de outro. então, assim, o julgamento sempre vai existir. Quer você denuncie, quer não. Então, faça o que é melhor e faça o que é certo. Porque os homens agressores de mulheres, os homens agressores da família, não são vistos como criminosos e eles são criminosos, os piores. Os piores criminosos. Veja bem, quando eu pensei no título, pensei de várias formas, coloquei violência doméstica e as mulheres com seus direitos. Aí vai dizer, gente, e as mulheres não sempre tiveram direito? Não. Não mesmo. Não. É uma coisa nova, é uma coisa recente. De que? 20 e poucos? Não, menos disso, né? As leis mais recentes, tá falando aí. A gente começou a ter direito de 32 para cá, 32. né? Com o direito do voto. Não, mas quando a relação em cima da violência doméstica, é recente esses direitos. Da mesma vida bem para cá. As coisas só vieram de 2006 para cá. E aí eu interpretei, fiquei pensando do público, por não entender essa minha indagação, porque vai dizer, ué, que redundância é essa? As mulheres com seu direito. Porque essas mulheres, eu estou questionando essa violência doméstica, porque existem as leis, né, nos resguardando, e nem por isso os homens violentos não estão tendo receio, mesmo sabendo que ela existe. O que você me fala dessa questão da lei existir e nós ainda estamos sendo subjugadas? Olha, tem duas formas de você ver esses índices que estão aí. Duas formas, uma forma positiva e outra negativa. Uhum. Os índices são altos, é uma forma negativa. Agora, os índices nunca foram catalogados. Vocês acham que as mulheres que sofriam violência doméstica familiar só existem de 2006 para cá? Entendeu? Só de 2006 para cá? Porque a minha finalidade de criar um Instituto Ressurgir Sergipe, o nome do Instituto, o nome oficial é Instituto Professora Lieta Oliveira Azevedo, minha mãe, que mora na minha casa, está aí viva, com saúde na medida do possível, uma pessoa de 83 anos. É a primeira mulher que eu vi sofrer violência doméstica familiar. Quantas mulheres tem? Né? Com 80, com 90, com 60, com 70, que nunca denunciaram. Então, esses índices existirem hoje é um ponto positivo, porque é com os índices que se criam políticas públicas e projetos para combater, para prevenir, para enfrentar. Que antes ninguém falava nesse assunto. Eu criança, eu lembro assim, a gente registra, né, certas coisas, mesmo que a gente não queira registrar. E eu vi assim na vizinhança casos de violência, até no olhar, a repreensão. Eu digo, nossa, esse homem tem um... Eu criança, sem entender muito, mas já entendi o olhar de repreensão, né? Eu digo, ele tem uma força violenta, que quando ele olha, a mulher já sai do local, as filhas já se desviavam. E guardei isso de ouvir, assim, de questão de bater, questão de sexo abuso, que, né, que a gente sabe que é violência sexual, de outras pessoas, outras vizinhas, chegar para aquela mulher e dizer... Não faz isso, não, quando falava, vou falar para a polícia, não faz isso, é pai dos seus filhos. Como se isso desse direito à chancela, por ser o pai daquelas crianças, que ele também estava violentando, porque a criança estava vendo aquela agressão dentro de casa, desse direito a isso. É a violência reflexa, né? O fato da criança ver, ele pode até não agredir a criança fisicamente, mas a violência psicológica está presente. Igual a violência a reflexa vida. ali, né? E aí eu ficava me perguntando, aí hoje, eu pequenininha eu sou até hoje, né, gente? Mas eu criancinha, mas já com essa repulsa, sabe? E aí quando a pessoa olhava pra mim, dizia, eu era aquela pequenininha, assim, não corre, não brinca, então é a observadora. E algumas pessoas adultas já conversavam comigo, mesmo eu menininha. E me perguntavam, porque eu já ficando mais mocinha, eu de incentivar a pessoa em busca dos seus direitos, denunciar. Aí dizia, você está possuída pelo demônio. Olha que porque eu ser mais consciente,
e está dando orientação à pessoa de ir em busca dela e denunciar. Você está possuída. Existe isso. Olha, e a questão é assim, quando você é uma pessoa, uma mulher que não aceita o que foi convencionado para você, você não é uma mulher bem vista. E se você for preta, pior. Você é a preta raivosa. Raivosa. Você é a preta grossa, ignorante, sabe? Que, vou dizer uma coisa, se você for mulher e ninguém nunca lhe chamou de louca, de grossa e de ignorante, você está falhando com a humanidade. Você não está fazendo nada de sua vida. Porque toda mulher que já recebeu esses adjetivos, sabe? Agradeça. Porque eu nunca vi ninguém fazer a diferença no mundo. Mulheres comportadas quase nunca fazem diferença no mundo. Ou pelo menos eu desconheço. Né? Então, assim, você falou agora, e eu me lembro, eu desde pequena que eu achava assim, um absurdo, aquela forma dos homens da família tratar as mulheres. Aí você tem tios, tias, todas as mulheres, nenhuma trabalhava, todas dependiam financeiramente, entendeu? A responsabilidade da casa, da criança, aquela sobrecarga, aquela loucura toda, só da mulher, né? Como se o homem não fizesse parte do processo, como se ele fosse um hóspede que chegava para almoçar, para jantar, para tomar café e para dormir. Aí fale baixo que seu pai está dormindo, e a mãe não podia dormir. A mãe não podia descansar. Então eu me criava todo dia, eu achava isso um absurdo. E o que é que a gente capta quando a gente vive num ciclo desse? Você começa a naturalizar aquilo. Aí eu fazia. Eu não vou casar. Porque eu achava que casamento era aquilo. Entendeu? Fica aquilo internalizado. Eu achava que casamento era aquilo. Que eu casamento. Não, porque o homem não vai falar nunca. Olha, eu já criança. Um homem não vai falar nunca comigo desse jeito. Nunca ele vai fazer o que meu pai faz com minha mãe, o que meu tio faz com minha tia. Nunca, mas eu não vou aceitar nunca. Então eu achava assim, chega um tempo que você diz assim, poxa, então tá todo mundo certo e eu que estou errada. Mas eu nunca, pronto, eu não quero. Pra não me meter nisso aí, eu não quero casar. Eu pensava isso. Aí depois você vai crescendo, que você vai vendo que os homens não são todos iguais, né? Que existem casamentos diferentes, que existem homens que são parceiros, que existem esses homens, apesar de serem muito calados, que eles precisavam falar mais, né? Eles precisavam se manifestar mais contra os outros, porque não basta você não ser machista, não basta você não ser racista, não basta você não ser capacitista. Você tem que combater quem é, você tem que combater as práticas. Entendeu? E os homens ainda não fazem isso, infelizmente. Quando criança, eu ficava observando alguns relacionamentos, alguns casamentos, e aí vem, né? Aquele positivo, aquele negativo. Aquele casamento que vai servir de orientação para aquela criança, aquela mocinha, seguir, e aquele para ela repulsar, né? Então, eu cheguei a uma fase de chegar a dizer assim, eu não quero casar. Aí chegou outra fase, disse, a rebeldia, né? Já viu alguma rebeldia, ficando na mocinha, né? Os hormônios. Ele que eu quero namorar, eu não quero casar. Eu cheguei ao ponto de ouvir dizer, se quer namorar e não quer casar, porque quer ser vagabunda, quer ser um de outro. Exato. Não entender o fato que eu vi as experiências ruins, né? De apanhar, de bater, de desmoralizar uma mulher verbalmente, entendeu? E aí é complicado. Mas me fala o seguinte... Nos falam, né? O público está conosco aqui. Quando você criou o Ressurgir, né? Que representa a personalidade de sua mãe, tem uma história linda, né? Você foi levada por essas experiências que você já tinha, né? Sim. De caminhada, inclusive profissional, mas o seu propósito maior como mulher e como ser humano? Olha, o meu propósito maior é o encorajamento feminino. Porque as pessoas falam muito em empoderamento feminino, eu tenho minhas ressalvas com relação ao empoderamento, entendeu? Primeiro que as pessoas entendem errado. A gente não quer inversão de soberania. A gente não quer, os homens não vão mandar mais não, é a gente que vai mandar. Não é isso que a gente quer. A gente não quer desconstruir um mundo patriarcal para construir um mundo matriarcal. Isso é loucura, né? Até porque eu não acredito em superioridade nenhuma de ninguém. A gente não quer inversão de soberania, certo? A gente quer um mundo igual, onde as pessoas possam fazer suas escolhas independente do gênero que ela tenha, da raça que ela tenha e das condições que ela tenha, certo? É por isso que eu particularmente luto. Então eu acredito no encorajamento feminino. Quando você encoraja, você despertou para alguma coisa, você sobe e puxa outra mulher, você sobe e puxa outra mulher. Faz valer a sororidade de verdade, entendeu? Que é uma palavra nova, que muita mulher não conhece, que é o sentimento de irmandade entre mulheres. E a gente não aprende a isso, a gente, pelo contrário, aprende a ver mulheres como se fossem uma rival. Isso, como se fossem rivais. Mas isso é claro. Por que isso acontece? Quanto mais desunida nós formos, melhor se dá a sujeição. E o controle masculino, claro, isso é claro, né? Porque se você pegar um lápis desse para quebrar, você quebra fácil. Se você pegar 10, né?
já vai ficar difícil. Se você pegar 100, você já não quebra. Já fica Então, essa questão, né, de eu acreditar no encorajamento feminino, porque ele é uma coisa individual. Eu me encorajo, você se encoraja, cada uma você tem seu tempo, uma pode ajudar, outra pode ajudar. E já o empoderamento é uma coisa que não acontece individualmente, ele só acontece de forma coletiva. E para acontecer o empoderamento feminino, não para a gente ser superior aos homens, mas para a gente igualar com eles, que a gente está aqui assim ainda, né, em salário, em tudo, em concepção, em tudo. Quando você quer desmerecer um homem, xingar um homem, você fala no feminino. Né? Essa mulherzinha, bate igual a mulher, joga igual a uma mulher, é sempre desmerecendo, né? Então, o empoderamento é para a gente igualar em direitos e obrigações, certo? Comparação infeliz, né? Exato. Então, o que O pessoal não lembra que existe o MMA, né? O pessoal não assiste o UFC. Pois é, então. Então, aí o que acontece? O empoderamento feminino, ele precisa de uma mudança de comportamento social, que envolve também o homem, sem dúvida nenhuma. O homem faz parte desse processo. Se ele faz parte do problema, obrigatoriamente ele tem que fazer parte da solução. A gente não pode resolver isso só. Por isso que a gente precisa desses homens parceiros. Os homens que são parceiros de verdade. Né? Os homens que são contra a prática, mas não se pronunciam contra quem pratica. Que não chega para o irmão dizer, meu amigo, não trata sua esposa assim não que é feio. Meu colega, não mexa com a moça, respeite. Meu filho, respeite as mulheres. Meu pai, trate melhor minha mãe. Então eles não se levantam para se pronunciar. São raros os homens que fazem isso. Entendeu? São raros os que se pronunciam nesse sentido. Há décadas atrás, e até recentemente, quando um homem falava a favor de uma mulher, de uma família, que o outro estava agindo de forma errada, esse que estava falando era visto como florzinha. Ou então tá querendo pegar a mulher. Ou tá querendo a mulher do outro. Querendo pegar a mulher. Esse Porque objetivo assim, essa é a pior questão de todas. E a aí, família da gente, isso é muito comum. Isso. A gente, peraí, ele tá pegando pesado. Quando se fala isso, peraí, depois o cara chama a gente no canto e diz assim, peraí, tá afim de pegar minha mulher, tá maluco? Aí vocês, Mas é porque não, assim, pô. chega a pessoa Você que é tá passando desprenada do na ponto. hora, né? Você tá passando do ponto, simples assim. E é porque a mulher não é vista como ser humano. A mulher é vista como um objeto A coisa. para ser desfrutada ao bel prazer do homem. Então todos os homens é para ser visto a mulher como uma coisa, um objeto sexual, reduzido ao quadro sexual. Por isso que eu digo, o cara legal é aquele cara que sabe se relacionar com uma mulher sem pensar, sobretudo, no intuito sexual. Entendeu? Porque nem todo homem sabe se relacionar com a mulher sem pensar no intuito Até sexual. porque sexo deveria ser consequência de uma relação onde as pessoas, em algum momento, sentem atração uma pela outra. E que há Afetividade, consenso. né? E é Consenso, tem consenso. consenso. Foi muito importante se falar da questão do consenso. Porque tem a violência, né, sexual, e disse, eu tenho o direito até de possuir um corpo que ele nem conhece, né? Porque é a namorada, nem dele. Tem uns que olha, deseja, é mulher, eu sou homem, eu tenho o direito a pegar. E não é por aí, né? E falando assim, a participação a participação não, né? A correlação, né? De gênero, de mulher e homem, a questão de fraternidade, justiça, direito e respeito na sociedade, participando junto dessa relação de feminismo, que algumas pessoas ainda estão com essa nomenclatura de forma equivocada. Feminismo é coisa negativa na mente de muitas pessoas. Não vejo, é um processo de construção onde as mulheres estão dizendo, existimos, temos direitos, lutamos em prol de uma coletividade. Vamos dar a oportunidade de ouvir, né? A dúvida aí que o professor Silvio Santos estava querendo colocar quando no início do programa ele disse, quero a oportunidade de fazer uma pergunta, né? Vamos ouvir. Então, na verdade, bom, primeiro, boa noite, Adriana, boa noite, doutora Valdinei. Pode chamar de Val. Então, veja só, à medida que a gente vê avançar todas as iniciativas que dão para a mulher seu lugar devido, de poder, de ocupar espaços, de se promover e fazer dessa luta uma luta coletiva, a gente vê algumas questões que a gente precisa tomar cuidado. Eu só queria relatar rapidamente uma coisa que aconteceu essa semana. Eu estava no centro da cidade, vim fazer umas compras, precisava fazer isso. E quando eu estava voltando em direção onde eu deixei o carro, no meio do trânsito veio uma senhora correndo desesperada e gritando, meu celular, meu celular, meu celular. Ela repetia isso e corria no meio dos carros. Se viesse um veículo em alta velocidade, naquele momento ela poderia ser atropelada.
Todo mundo parou para tentar observar, tentar entender o que aconteceu e ninguém percebeu que poucos instantes antes passou um rapaz com uma bicicleta, com o celular na mão, pedalando tranquilamente, sem nenhum sinal de que ele estivesse fazendo nada de errado. Depois, mais adiante, quando eu passei lá para o final para onde ela tinha ido, o pessoal na loja comentando. Ela estava dentro do Uber, estava com o celular aqui, o camarada passou de bicicleta, puxou o celular da mão dela e saiu pedalando, foi embora sem ninguém incomodar o camarada. A gente acha que determinadas coisas só acontecem nos grandes centros. A gente fala de grandes centros, está falando de Salvador, Rio, São Paulo, Sim. locais mais distantes da gente. Só que a violência está espalhada pelo Brasil, está pelo país todo. Não é uma coisa que seja novidade num lugar e no outro não aconteça. Os malfeitores, os bandidos, as pessoas que fazem esse tipo de prática e fazem isso com regularidade, eles procuram ver, poxa, se um homem é mais forte, ele corre o risco dele me pegar, ele me dá um montão de pancada, ele tenta então a mulher. Então, vai aqui um alerta. Mulher, fique mais atenta. Preste atenção a esse tipo de situação, não dê oportunidade. Porque além do problema de você perder o seu aparelho, tem aparelhos que custam mais de 5 mil reais, né? Tem aparelhos até mais de 10 mil, se a gente começar a procurar bastante. E a grande questão não é somente a perda do seu aparelho. Além de tudo, você pode estar ali, o celular vai estar desbloqueado, o que dá acesso para aquela pessoa que te roubou, acesso às suas contas, a tudo que você tem ali que está registrado, para essa pessoa fazer saque no seu nome e uma série de outras coisas que o teu prejuízo vai ser muito, muito, muito grande. Então, fique atento a isso, preste atenção e não dê sorte para o azar. Obrigado, professor, por esses alertas. Né? A gente está de boa fé, porque não temos tanta maldade, né? E aí a gente acha que todo mundo está assim, aberto também a servir o outro, a se encontrar com o outro, para fazer a vida mais leve, mas não é. Quem faz o mal está sempre atento, né? Tá sempre Nunca dorme. atento. O mal não dorme, Não né? dorme. Tem- E tem um Uma detalhe, frase olha, tem verdadeira, um né? detalhe. A gente sempre acha que as coisas não acontecem com a gente. Isso. Acontece sempre com o outro, né? Com a gente nunca, sempre né? com o outro, A gente tem um halo que ou sempre protege. lá longe, ou sempre lá longe, sempre lá longe. Distante, nunca vi, nunca Quando a vi. gente vê aqui vizinho, acontecer essas coisas com a gente e com a gente também. Ou dentro de casa. Ou dentro de casa, ou dentro de casa. Então, assim, esse alerta que você deu foi muito bom. E, assim, esse alerta serve para todas as pessoas, né? Sim. Mas, especificamente, você vê, quando tem violência, quando o tema é violência, o alvo mais... O primeiro é mulher. Mulher, criança, as pessoas vulnerabilizadas, né? Pelo sistema. Então, o que é que acontece? A gente termina tendo que... deixando de viver para ter um cuidado redobrado com tudo. Com tudo na vida. Uma mulher pensa 200 vezes com que roupa vai sair de casa. Ah, do trabalho eu vou para tal lugar. Tem aquela escada para subir. Eu não vou de vestido, eu vou de calça. Vou para aquele Então, calçado. entendeu? Então, assim, daqui daquele lugar eu vou para tal lugar. Não posso andar assim. Então, assim, tem coisas que os homens não precisam se preocupar, que a gente perde um tempo imenso da vida se preocupando, que não deveria ser assim. Olha, eu recebi uma mensagem. Esse aviso que você deu serve para todo mundo, mas assim, foi bom ficar atento, porque às vezes a gente, né? Às vezes, o homem não anda com bolsa, a mulher anda com bolsa. Aí, às vezes você está com a bolsa, você sai do supermercado e você vai pro carro, aí você deixa para tirar a chave dentro da bolsa, Pertinho. perto do carro. E às vezes o carro está num local isolado. Exatamente. Então, assim, se você vai para o carro, já pega a sua bolsa no meu trabalho, que o carro fica dentro da empresa, eu já vou pro carro com a chave na mão, então você já vai com a chave na mão. Não desarme o carro de muito longe, para a pessoa não saber qual é o carro que você... Então, assim, são as coisas que você tem que ter na mente. Eu penso que toda mulher tinha que andar minimamente com um spray de pimenta na bolsa. Para não desviar a atenção, né, do que acontece ao redor. Exato. Minimamente, toda mulher tem que ter um spray de pimenta na bolsa, sabe? Porque eu acho que as mulheres têm que aprender a se defender. Você quer botar sua filha para fazer balé, bota. Mas também bota ela para fazer alguma arte marcial, alguma coisa. Porque é muito bom você saber algumas coisas. Mas e com relação a outros avisos, presta atenção, eu estava dizendo assim, o que a gente gasta de tempo se preocupando se a roupa está decotada demais, se a roupa está curta, onde é que eu vou sentar, se, sabe, a gente não fica à vontade quando vai para os lugares por conta desse contexto machista, né? E já menininha, nós, adultas, já bota em cima da menina. Sente direito, fecha as pernas, fala embaixo, não sorria, não Eu chame não desse jeito. suporto isso, mas tem que Desse ser, porque a gente tá vendo tanta maldade, a pedofilia tem... Pronto, ontem eu fiz isso com minha filha.
lá, parede, cercado, tudo. 5 aninhos de maiozinho. Aí eu entrei, deixei ela na piscina, que ela tem medo, ela fica agarradinha nos tubos, né? E só olhando, disse, mamãe vai lavar os pratos. E na varanda dá pra ver o que tá acontecendo. Um instantinho que eu ficava olhando ela, assim, entrei e fui pegar uma coisa no armário. Eu já ouvi a vozinha dela. Só que na vizinhança tá tendo obra. E aí, 2 profissionais lá. Aí eu vi lá, não sei o que, não sei o que. Aí eu, ela tá conversando? Aí eu, que foi com ela, né? Ela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu passei pra varanda, porque pequenininho, né? De biquininho, um anjinho daquele, né? Deus me perdoe, mas infelizmente a gente tem que estar esperta. Aí quando eu entendi, aí um deles disse, não, eu não sei o que, não sei o que. Eu digo, aí ela disse, não tô vendo o outro moço, onde eles estavam na frente assim. Aí eu fui, eu disse, o tio tá ali, aí o outro deu tchau, tudo. Mas eu fiquei, depois eu disse, quer sair, ela tava com frio, eu já peguei a toalha, já cobri. O que é que tem ali de uma mulher? Nada. Ainda é um anjinho. Mas a gente já anda tão assustado com o que anda acontecendo, eu digo, olha, sabe uma coisa, peguei, Mas, cobri Adriana, ela. nesse caso é melhor pecar por excesso, né? Agora eu vou dizer uma coisa a você, sabe, Adriana? Eu vou dizer uma coisa a você. Isso aí que você falou é normal na vida de todo mundo. A gente Das tá mulheres que assustada, têm né? filho e tudo. Criança, que é assim, é criança, né? Não pode ser menino ou ser menina. Claro que as meninas são maiores alvos, mas criança. Mas assim, você veja, com a conjuntura que a gente tem social e com a ânsia de proteger, a gente termina fazendo o quê? Cerceando o direito, principalmente das meninas. Porque, repare. Tô preocupada também com esse lado. Também. Aí você não deixa ir para as festinhas, você não deixa participar de nada. Porque a gente, ao invés de educar as pessoas para não serem agressoras, a gente educa as pessoas para não serem vítimas. Como se fosse possível. E acaba reprimido. Entendeu? É como se isso fosse possível. Olha, era isso que eu queria dizer. Você completou a história antes de eu falar. Eu recebi um aviso no WhatsApp dizendo assim. Estupradores geralmente preferem mulheres do cabelo grande. Mulheres, quando vocês andarem na rua, prendam os cabelos. Aí eu disse, peraí. Estupradores gostam de mulheres do cabelo grande. Aí você quer que a gente prenda os cabelos, certo? Quando eles começaram a gostar de mulher do cabelo curto, é pra gente raspar a cabeça. Isso. Como é que vai ser? Então, ao invés ao invés de você educar os homens para não estuprar, você está educando as mulheres para não ser estupradas como se o homem está sendo estuprador, não está tendo cerceamento nenhum, não está sendo nada reprimido. Pelo contrário, tem pai que ensina, chama ali, olha que gostosa, que não sei o que, tem pais e tios que têm o maior prazer de ensinar isso aos meninos. Isso, é o né? Para aquele menino, aquele macho alfa, aquele garanhão, né, que não leva a nada. Então, se não tivesse a natureza, já taxa o seu próprio garoto de boiola. Bem isso, não, essas ainda tem mais né? uma questão, né? Quando a gente chega a uma certa maturidade, a gente percebe o seguinte: tem coisas que as mulheres odeiam, detestam certos tratamentos, certos nomes que se dão, certas palavras, certos termos que se usam, que se torna ofensivo. Se todo mundo bem soubesse disso, nem usava esses termos, nem falava. E a própria mulher, tem umas que não estão conscientes disso, e acho que é elogio, e não é elogio. Ainda não existe. Depende do momento, né? Depende da conjuntura, né? Mas assim, mas você passa um estranho e chama de gostosa, pra mim já é uma agressão. O que falta muito é informação. Estranho. Você disse bem, um beijo é maravilhoso, beijo é ótimo. Quando ele é desejado e quando ele é consensuado pelas partes. Isso. Beijo roubado não tem graça nenhuma, beijo roubado é crime, beijo roubado é invasão, né? Sexual. É isso. Entendeu? Então a gente tem que ensinar essas meninas, isso, não é elogio, fio-fio não é elogio. Tem até uma campanha, que teve uma campanha dizendo assim, fio-fio não é elogio. Você tem que ser respeitada. Existe uma forma de paquerar, como você bem falou aí, uma forma onde você percebe a reciprocidade. A paquera é uma via de mão dupla. Então, na dúvida, não vá. Isso. Na dúvida, não siga. Na dúvida, não vá em frente. Chega e pergunta. Né? E aí, dá pra você? Então, assim, não, acabou. Então, e o não é não. Não é não. Né? E tem o que ser não compreendido. é não. Esse não, eu não aceito não. O problema é teu que não aceita. Vá pro seu Vá pra psicólogo, terapia, psiquiatra, né? pra se Fazer cuidar. terapia, Ô, doutora Valdilene, eu só quero chamar de Valdilene. E me fala, por favor, assim, com relação ao estado de Sergipe, como é que está essa estatística? É mais na capital, é mais no interior, ou está de igual para igual essa questão da violência, os índices? Olha, sem dúvida nenhuma, os interiores têm uns índices maiores, porque na capital os recursos de socorro são maiores, né? São mais acessíveis. A delegacia Mais agilizados, né? a delegacia da mulher, ela tem plantão. Nos interiores não existe plantão.
né, nas delegacias. Nós temos hoje no estado de Sergipe 7 delegacias da mulher. Nós temos 75 municípios. 75 municípios. Então, assim, é uma rede muito falha ainda. Eu estava falando sobre isso ontem, porque, assim, nos interiores, assim, as prefeituras, os municípios é que tem que ter a rede mais forte. Porque nós moramos na cidade, é na cidade que você procura logo ajuda, né? Se você mora no interior, você procura logo ajuda na sua cidade. Para não ser necessário você ir para a capital buscar ajuda. Porque o que acontece com as mulheres? Recurso, transporte, não tem. Tem mulheres que moram em interiores, em povoados, que elas só vão na cidade uma vez na semana para ir na feira. Quando vão. Quando vão. Entendeu? E aí tem lugares que tem uma delegacia precária lá, que não tem nem viatura, que você não tem como pedir socorro. Sabe aquela cidade que quando você entra, você vê a placa de bem-vindo, quando você olha para trás tem volta sempre, que quando a pessoa passa... cidade de primeira, né? Isso, que quando você passa na rua da delegacia, todo mundo já sabe. Ou então quando aquela mulher entra que vai prestar o boletim de ocorrência, alguém que estava ali, que conhecia o cara, já ligou pro cara para dizer... Para dizer, fuja. Então os índices sempre são maiores nos interiores, apesar da catalogação ainda não estar da forma que tem que ser. É sempre um ideal a ser alcançado. A gente já caminhou muito. Gente, não estou tirando mérito das conquistas. Nós já caminhamos muito, muito mesmo. Desde 2018 que a DAGV daqui tem plantão, depois da morte daquela mulher trans. Esqueci o nome dela. Esqueci também. Esqueci o nome dela. Não tem muito tempo. Não, Foi era recente, Ayla. Foi recente. Foi em 2018. Isso. Então, a delegacia começou a funcionar, quer dizer, precisou uma mulher morrer da forma que ela morreu na frente da delegacia, né? Infelizmente, uma menina linda, jovem, tinha toda a vida para frente. Promissor, né? Isso. Promissor. Então, assim, precisou, né, acontecer isso. E aí, essas delegacias do interior não são de contorno direto, não tem recursos humanos, e aqui eu não estou criticando os profissionais da segurança pública, não tem recursos humanos, que acontece, não né? tem recursos humanos, a deficiência pessoal, não Também se não faz são concurso. aparelhadas para tudo isso. Né? Isso, não se tem concurso. A Defensoria Pública tem poucos defensores e poucas defensoras. A demanda é demais, é descomunal. Então, assim, a gente atende 3, 4 mulheres, aparece 15. Então, gente, e olhe que as denúncias não condizem com os fatos verdadeiros, porque os casos que chegam, né, até para buscar ajuda são mínimos. Né? Ano passado, no estado de Sergipe, morreram 19 mulheres. Apenas uma tinha prestado boletim de ocorrência. Por que as outras não tinham prestado? Não confia no sistema, desconhece onde buscar Deixa eu ajuda. interromper para perguntar uma coisa Sim. que tem a ver com o que a senhora está dizendo aí. Em alguns casos, aconteceu já recentemente, inclusive aqui mesmo em Sergipe, de mulheres terem denunciado 2, 3, 4 vezes, ter uma ordem de restrição daquele agressor, daquela pessoa que cometeu violência contra elas, e essa pessoa teve depois a oportunidade de ir lá e finalmente terminar com a vida dessa Teve um mulher. caso agora O ontem. que está Foi acontecendo? ontem. Por que, O que cara na tentou primeira matar a denúncia o mulher. camarada já não é preso? Olha, o cara tentou matar a mulher, não conseguiu, a mulher foi para o hospital, ele foi para o hospital para mandar ela lá. Nossa. Mas foi aqui Senhora. agora, ontem. Foi ontem. Eu mesmo com toda a dificuldade, eu entendo o seguinte: se o camarada cometeu um crime uma vez, é crime, ele tem que estar preso. Só que assim, no Código Penal brasileiro, só existem 2 possibilidades de prisão sem ser a condenação, né? Ou em flagrante delito, ou prisão preventiva. Então, assim, se o cara não tiver nessas 2 hipóteses, fica complicado. E geralmente eles fogem de flagrante. Mas, olha, vou dizer a você um caso específico, assim. Eu tive 3 clientes, não foi uma só, que perderam os empregos quando o chefe e os colegas de trabalho souberam que ela estava sob medida protetiva. Não sei se vocês souberam, ano passado teve um caso no SESI, se não foi SESI que o cara entrou, atirou, não foi? Então, foi SESI, né? Então, assim, ele entrou lá e tudo. Então, assim, aí a pessoa disse, mas ela estava medida protetiva não adianta de nada. Não, tinha que o pessoal da portaria saber que ela tinha medida protetiva e que ele não podia entrar. Né? Porque o pessoal não podia proibir a entrada dele se não soubesse. Tem no mínimo uma né? foto do cidadão para dizer Aí eu digo a você, será que se ela comunicasse, se tivesse esse comunicado, ela continuaria com o emprego dela?
Também As tem pessoas discriminariam, deixariam de andar com ela, como eu tive clientes que ela saía do trabalho junto com as colegas e deixaram de andar com ela. já tudo com receio, com medo. Entendeu? também de ser Então, assim, agredido. as pessoas, elas, em vez de apoiarem, em vez de chegar junto, quantos e quantas mulheres vocês já viram morrer de feminicídio, homicídio qualificado pelo feminicídio, e depois as pessoas da entrevista dizer, a gente via as brigas, a gente escutava os gritos, a família sabia, a vizinhança sabia. E não Cadê? fez nada. Ninguém denunciou, ninguém ligou 180, aí você faz assim, você sabe da história assim, você quer testemunhar? Não quero me meter. Eu não quero me meter, fica difícil. E aproveitando essa deixa aí que você está falando, do comportamento do agressor, da reação da própria vítima, você deu uma entrevista belíssima, hoje pela manhã, se não me engano, com relação a esses... ontem, né? Tá uma lei, uma medida, um decreto, não sei se é já para o Brasil todos, que os agressores não poderão assumir cargos públicos, mas Esse foi hoje. É assim, existem leis estaduais e municipais, né? Onde homens condenados com trânsito e julgado, gente, condenação com trânsito e julgado é que não cabe mais recurso. Certo. Condenados por crime, violência doméstica familiar, eles não podem assumir cargo público ou cargo de função, de gratificação. Tem municípios que têm, tem estados que têm. São Paulo foi anteontem que criou a deles, já é lei. Belém tem, no Paraná, Cascavel, e tem outro município que eu esqueci o nome, tem, esqueci, Natal tem. Então assim, aqui em Sergipe, na Câmara Municipal já foi barrado com uma lei de autoria da vereadora Emília, não passa, não passa, e aí a gente pensa, por quê? Porque a mulher não tem representatividade suficiente no legislativo. E a discussão... Então a maioria é homem. E uma discussão tão rica Mas será que dessas, todo mundo que está lá é agressor? Não. Ou tem um agressor que está a fim de proteger? Mas deixa eu dizer a você, nem sempre o cara é agressor, mas homem tem uma... Talvez você não tenha, mas isso é praxe dos homens, uma broderagem. Eles são irmãos de verdade. A palavra fraternidade vale para eles. Então existe uma proteção, é um pacto. Depende no quê, né? Depende no quê, né? Mas assim, eles têm um pacto. É um pacto silencioso que existe. Quando você fala de alguma coisa de um homem com outro, mas sempre tem um mais. Você está entendendo? Então assim, tem em alguns estados. Aqui no estado de Sergipe também já teve o deputado Irã. Só vai encerrar. O deputado Irã veio um projeto de lei para os homens não assumirem cargo. E o deputado, Garibaldi veio para que os homens não tivessem cargo de função. Mas nenhum passou. Aqui em Sergipe não tem. Certo. E a discussão está assim, tão riquíssima, a gente querendo discutir mais, o tempo é implacável. Então nós podemos marcar outro momento, Val, para a gente claro. esboçar mais a lei, a realidade, a situação da mulher no Brasil, em Sergipe e no mundo, porque está avassalador. Eu ando com medo de me relacionar, sinceramente, porque ninguém conhece ninguém, né? Mas a gente... Conta essa história direito. porque... Depois você virou apresentadora, estou sabendo que tem umas correntes...